eles não têm dificuldade para encontrar este livro, né? Amém. 1 Samuel 17, verso 42. Davi encontra-se com o gigante. Glória a Deus. Davi encontra com o gigante. Vamos ler a palavra de Deus. Amém. Eu não sei o que Deus vai falar. Amém. Eu sei que eu vou ler aqui. Glória a Deus. Vamos lá? Amém. Diz assim: e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com pau? E o filisteu, pelos teus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferirei-te e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia, amém? Glória a Deus, diga glória ao Pai, Glória ao Pai. glória ao Filho, Glória ao Filho. glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode acertar, bate palmas e dá glória a Jesus. Bate palmas e dá glória a Deus. Aleluia! Maravilha, Senhor. Irmãos, aonde nós lemos é conhecido pelos irmãos crentes, pelo povo de Deus, porque eu creio que o povo de Deus lê a Bíblia, né? Glória a Deus. Eu creio que o povo de Deus, eles leem a Bíblia diariamente. Então, você que já tem 2 anos de crente, já deu um tempo suficiente de você ter lido a Bíblia toda. Amém? Então, se você tem 2 anos de crente ou mais, você já sabe desta história. Às vezes, você não precisa nem ter lido a Bíblia toda. Talvez você não tenha nem 1 ano de crente ainda, mas você já pode estar conhecendo essa história. Porque essa história ela é martelada em vários lugares por vários pregadores. E ela é citada hoje com a internet que tem, é citada nas internets em muitos lugares, não em todos, mas em muitos, né? Mas aqui, onde nós lemos, houve uma batalha dos fariseus com o povo de Deus, com Israel. E essa guerra travou. Os fariseus tinham buscado um gigante, que era do filisteu. O gigante era dos filisteus, mas na guerra era dos fariseus. Era uma guerra dos fariseus, que eles tinham buscado o gigante dos filisteus para guerrear por eles. E nessa ocasião, a Bíblia mostra, irmãos, que a guerra travou e o gigante saía todo dia no arraial e fazia, vamos dizer assim, humilhação, ameaça ao povo de Deus, zombava deles. Sabe aquela pessoa que se exalta, que acha que é melhor porque tem uma condição melhor, é rico e tal, mas aí a pessoa é soberba, gosta de pisar, humilhar os pequenos. Assim era esse gigante. Por ele ter algumas experiências na guerra, ter vencido várias guerras, ele achou que ele era invencível.
E a Bíblia diz que Deus usa as coisas que não são para confundir as que? Deus usou um moço de mais ou menos 16 anos, mas ele era, segundo meu entendimento ao ler a Bíblia, ele era um moço franzino, pequeno. Ele não era aquele homem grande, aquele jovem grande. A Bíblia diz que ele era ruivo. E aconteceu o quê? Era pequeno, enquanto o gigante era mais de 3 metros de altura. Olha a altura do homem. Desafiando o povo de Israel. E quem Deus usa para poder envergonhar ele? Um moço ruivo de 16 anos, que nunca participou de uma guerra. Aleluia. Nunca foi em uma guerra. Mas porém, ali no meio daquela guerra, daquele exército do povo de Deus, estavam os seus irmãos, que já era diferente dele. Já eram formosos, bonitões, fortes. E como eles estavam convocados pelo Saul para participar do exército de Israel, eu creio que ele já tinha algumas experiências. E Davi não. Davi, ele sempre ficava lá no campo, cuidando das ovelhas do seu pai. Glória a Deus. Só que lá naquele campo, aonde Davi cuidava das ovelhas do seu pai, ele teve uma experiência que nenhum outro daquela época teve na sua vida. E essa experiência que ele teve lá serviu para ele aqui na guerra. Glória a Deus. Primeiramente, ele aprendeu a temer a Deus. O pai dele era servo de Deus. Os irmãos dele eram filhos do pai, que tudo ali era uma família evangélica. Mas Davi era diferente dos seus irmãos. Davi, ele cuidava das ovelhas, e nas horas vagas ele estava louvando a Deus com a sua harpa. Aleluia, verdade. Davi estava com seu tempo mais voltado para Deus. Enquanto os seus irmãos, por acharem ser bonitão, forte, robusto, achavam que podia tudo. Glória a Deus. Mas não foi bem assim. O que acontece? A Bíblia diz que lá, cuidando das ovelhas do seu pai, Davi matou um leão, um urso, para cuidar, para zelar, para livrar as ovelhas do urso e do leão. Então, quando houve aquela guerra ali, Saul estava tremendo lá no seu reino, escondido por lá. Estava engraçado que existe guerra, levanta uma guerra aqui e por lá, mas nenhum presidente vai para a guerra, né? Verdade. Só manda os coitados, só manda os soldados. Se depende da guerra, convoca os alistados, só eles que vão para a guerra. Verdade. Ele fica lá dentro do palácio, fica lá dentro do seu trono lá, só ouvindo e assistindo os jornais a guerra. Verdade. E os coitados morrendo lá. Saul estava desse jeito, lá no seu trono, escondido, creio que tremendo de medo, porque o gigante filisteu, ele era, aos ouvidos dele tinha chegado que ele era experiente na guerra e não tinha perdido nenhuma guerra. Verdade. E ao ver o tamanho daquele homem, as armaduras que ele usava, a sua couraça, o capacete, o seu escudo, a espada, temeu. Israel teve que enfrentar, teve que ficar no arraial lá, querendo, vai, não vai, mas temendo. Quem vai encarar esse homem desse tamanho? Mas ali vai Davi, mandado pelo seu pai, para poder levar um lanche, vamos dizer assim, para os seus irmãos que ali estavam. E quando Davi chega, que está conversando com seu irmão, o bonitão do gigante do filisteu sai lá, desafiando Israel, e ainda mais insultando Deus de Israel. Davi olhou aquilo, como diz os crentes, que eu não sei se existe isso, mas alguns crentes dizem aí, né? Davi viu aquilo, acendeu nele aquela ira santa. Tem gente que diz ira santa, eu não sei se tem ira santa, mas dizem, né? Acendeu nele aquela ira de ver aquele gigante ali insultar o seu Deus.
E ele falou para o Senhor: quem é esse circuncioso para estar falando assim do meu Deus? E ele conversou com seus irmãos não, quem vai enfrentar esse homem? Você está louco? Um homem incapacitado em guerra, venceu para a guerra, quem vai? Eu vou. Você está doido? Quieto aí, brigou com ele, fica quieto aí, rapaz. Você vai colocar nós em complicação. Eu vou. E de tanto ele insistir, levou ela até Saul. Salva meu filho. Esse camarada, olha o tamanho desse homem. Olha a armação desse homem. Olha como ele está preparado. É um homem preparado, capacitado para a guerra. Já venceu várias guerras. Não, eu vou. Moço, faz eu vou. Vou só dizer uma coisa para o senhor. Eu estava cuidando das ovelhas do meu pai. Veio urso e arremassou uma ovelha. Eu fui lá, tomei a ovelha da boca dele e matei. Outro dia veio um leão e a mesma coisa. Eu tomei a ovelha dele e matei. Agora quem é esse circuncioso para chegar aqui e ainda for humilhar o povo de Deus e ainda afrontar o meu Deus? Eu irei. E de tanto ele insistiu, tu quer ir mesmo? Foi lá, mandou colocar as vestes do soldado dele. Você vê o tamanho que Davi era. As vestes do soldado não eram normal, tamanho do normal. Davi colocou aquelas vestes, não dava nem conta de mexer de tão grande que as vestes eram pesadas. Não, deixa eu vou, é 6 mesmo. Moça, se o senhor está bem armado, você vai de corpo limpo, só vestir de roupa assim. Deixa comigo. Estou falando na minha língua, hein? Para vocês entenderem. Deixa comigo. E lá e vai Davi. Já que você insiste, lá e vai Davi. Davi sai lá fora, mal foge do lado, uma funda na mão. Quem conhece funda? Conhece funda? Funda, ele é um couro amarrado em 2 cordinhas assim, ó, de um lado e outro, onde que eu usei algumas vezes. Fazia um laço de um lado dela, colocava aqui no dedo e o outro ficava solto, segurava aqui. Punha a pedra e rodava, soltava no alvo que eu queria. Então Davi tinha uma fundinha daquela. E então, ele saiu lá e o gigante desafiando, falou: eu irei. Aí quem é tu? Por acaso eu sou um cão para você vir contra mim? E ali desafiando ali, Davi, ele falou assim: então vem cá sua mixaria. Hoje eu vou te pegar e vou dar a sua carne para as feras do campo comer. Ele disse: tu vem a mim com lança, tu vem a mim com espada, glória a Deus, tu vem a mim com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel a quem tu tem afrontado. Glória a Deus. E a Bíblia diz então, irmãos, mostrando a palavra aqui, que o gigante então apressou para ir até Davi. E como ele foi até Davi, com toda a esperança, esse aqui já era, esse povo de Israel já era, vai passar a servir o nosso povo, agora acabou, e vai todos e todos, com a esperança de chegar e decapitar, torar fora o pescoço de Davi. Davi pega ali umas 5 pedrinhas, se não me falha a memória, pegou uma, colocou na funda, rodou, e o soldado vem com tudo. E o Davi rodando e quente, soltou. Aquela pedra foi, a armadura do homem era toda fechada. Só tinha um buraquinho na testa, mas um buraquinho pequeno, a ponta da pedra. Exatamente aí onde que era que o Davi queria. Era ali o ponto fraco do homem. E Davi soltou aquela pedra e aquela pedra foi, cravou na fronte daquele gigante. Foi com força, porque é um gigante de mais de 3 metros. Para receber uma pedrada na fronte, chegar a cravar, balançou e caiu. Davi, pequeno, ruivo, esperto, correu, subiu no gigante, pegou a espada dele mesmo, tomou da mão e cortou fora a cabeça do gigante. Verdade. Vitória para Israel. Aleluia. Israel, quando viu aquilo, correram, tentou fugir, Israel atacou. Agora sim, foi os irmãos de Davi, foi os soldados que ali tudo estavam com medo do gigante. Viu que o gigante já tinha sido vencido? Agora atacaram. Houve a guerra e todos eles pereceram diante do povo de Deus. Porque quando Deus está na batalha, irmãos, não tem para o inimigo. Glória a Deus, não tem para o adversário. Na vida que nós vivemos hoje, trazendo agora para o nosso lado, não tem aquele gigante
para a gente encarar de guerra, de espada, de arma, de fogo, ou seja, qualquer outro tipo de arma. Não existe. O gigante hoje que trabalha, ele trabalha na vida espiritual. O trabalho dele é na vida espiritual. No tempo dos apóstolos ele trabalhou, usando os grandalhões daquele tempo, os reis, usando ali, meus irmãos, ali, as pessoas poderosas, para poder perseguir a igreja e matar alguns dos irmãos. Verdade. E a Bíblia diz que quanto mais os irmãos morriam, mais o povo aceitava Jesus. Aleluia. E as igrejas dos irmãos enchiam de almas. Aleluia. Quanto mais os irmãos morriam, mais crescia na igreja os números de crentes. Satanás queria parar os irmãos, por isso tentou matar. O gigante queria fazer isso. Então por isso começou a matar, mas quanto mais o gigante matava os cristãos, mais crescia na igreja o número de crentes que aceitavam Jesus. Satanás sempre faz reunião no inferno para querer levantar contra a igreja do Senhor na terra. E nessa ocasião, ele, o gigante, fez uma reunião no inferno. Temos que parar esse povo. Nós estamos matando eles, nós estamos destruindo eles, com as vidas deles acabando. Mas quanto mais nós matamos esses crentes, mais o povo converte, mais o povo aceita Jesus. Nós precisamos de algum jeito de acabar com o crescimento desta igreja, deste Jesus Cristo, que está crescendo. E eu tenho que barrar, porque eu tenho que trazer as almas para o inferno. E naquela reunião ali, o gigante conversando com os outros demônios aí do inferno, alguém teve uma ideia. Ô Lúcio, é o seguinte, eu tenho uma ideia. Qual? Vamos destruir a igreja do Senhor, mas agora de maneira diferente. Vamos liberar eles para pregar. Que é isto? Se eu matando, a igreja está crescendo, e se libera, deixa eu pregar. Calma, deixa eu explicar, gigante. Deixa eu explicar. Vamos liberar eles para pregar. Vamos liberar. Só que agora vamos trabalhar diferente. E como? Agora nós vamos entrar dentro da igreja com a vaidade. Assim, nós vamos, porque aonde tem pecado, Deus não pode operar. Isaías 59. A mão do Senhor está estendida, não está encolhida, está estendida. Mas o vosso pecado faz separação entre vós e vós, Deus. Então não tem como Deus operar. Então nós vamos colocar a vaidade, o pecado na igreja. A igreja vai esfriar. Vamos colocar a contenda, a discórdia, o fuxico, a inveja. E com isso a igreja vai esfriar, não vai matar a igreja de Jesus Cristo. O gigante do... Boa ideia! É assim que vamos fazer. É assim ele está agindo hoje. Hoje, a igreja que começou com poder, a igreja que começou na oração, na santificação, hoje está aparecendo o mundo. E agora, irmãos? Está conseguindo o que eles queriam ou não está? Se Jesus voltar hoje, capítulo 25 de Mateus, revela que Jesus diz que um certo noivo, umas certas virgens, estava esperando o noivo. O noivo tardou. O noivo tardou. E elas adormeceram. A igreja está passando por esse tempo da dormência. O que acontece quando você adormece, irmão? Você fica frágil. Hã? Fica frágil, fica consciente. Você não vê nada que acontece. Está adormecido. Ali alguém pode te pegar, carregar para um lado, para o outro, você não vê. A igreja está nesse período. Os crentes estão vivendo esse período, estão adormecidos. E o diabo está fazendo com muitos, não com todos. O diabo está fazendo com muitos crentes o que ele quer. Inveja. Oração contrária. Jogando maldição no outro. Guardando mágoa no coração. Vaidade. Falando mal do irmão. E a igreja está um flagelo.
Eu tenho que falar a verdade, irmãos. Eu pergunto para você, se Jesus voltar hoje, você tem certeza que sobe? Tu tem conhecimento da Bíblia, não tem? Se Jesus voltar, você tem certeza que sobe? Tem certeza? Tu não está no meio dessa igreja que está adormecida, não? Aleluia, Jesus. Temos que ter cuidado com isso. Hoje o gigante está agindo diferente. Quantos lares que ele está trabalhando dentro dos lares com contendas? Lares de crente, estou falando de crente. Contendas, dissensões. Eu conheço casal que está até em traição com o outro. Da igreja. Está na igreja. Tem cargo na igreja. Canta na igreja. Prega na igreja. Irmão, que evangelho é esse que estão vivendo? Nós, em vez de nós ser, estou falando nós, eu estou me pondo junto, em vez de nós ser um instrumento de Deus, nós estamos sendo instrumento de quem? Estamos deixando os gigantes nos vencermos? Não podemos deixar esse gigante nos vencer. Se nós deixarmos esse gigante nos vencer, quando Jesus vier, iremos ficar com o gigante. E o que o gigante vai fazer com nós, se nós ficarmos? Você sabe? Levar com ele para o inferno, onde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Quer dizer, você nunca vai morrer e vai queimar para a eternidade. Glória a Deus. Ah, pastor, mas é difícil mais ser crente, né? Não. Uma certa pessoa me chamou de santão demais, falou que eu era santo demais, que por eu ser tão santo como eu sou, eu deveria estar no céu. Perguntou, o que você está fazendo aqui? Falei para a pessoa, olha, é o seguinte, Enoque andou com Deus. Deus só levou para si. Deus levou porque Deus viu que ele chegou no estado da perfeição. Elias, o profeta de Deus, que serviu a Deus por um período na terra. E um certo dia andando ele e Eliseu juntos, os dois conversando, depois de ter passado o Jordão, Deus o levou Elias para si. Se Deus levou, porque tinha chegado ele no estado da perfeição. Se você me acha santão, você acha que eu não deveria estar aqui, fala que eu deveria estar no céu, e me pergunta o que eu estou fazendo aqui, se eu ainda estou aqui, é porque não cheguei no estado da perfeição que Deus quer. Quando eu chegar, pode ter tranquilo, não quer você mandar, o próprio Deus vai me levar. Aleluia. Glória a Deus. Por quê, irmãos? Se nós formos comparar a igreja de hoje com a igreja de 80, com a igreja de 70, com a igreja de 60, os crentes hoje estão desviados. Glória a Deus. Precisa todos reconciliar. Precisa todos, glória a Deus, aceitar Jesus de volta. Porque o gigante hoje está trabalhando, irmãos, nas redes sociais. O que se vê pessoas se passando por pastores e enganando o povo, pregando até contra a Bíblia. O que a Bíblia está ensinando, eles estão ensinando contra a Bíblia. Glória a Deus. Pessoa que não tem transformação, pessoa que você olha nele, não vê a presença do Espírito de Deus. Eu conheci uma irmã, ela morava em Jataí, hoje ela está no Mato Grosso. Ela me contou uma visão que ela viu em 2010, lá em São Paulo, numa das reuniões que teve fim de ano lá. Ela disse que ela viu quando o céu abriu, e descia do céu uns obreiros, tudo vestido de obreiros, uns obreiros. Só que esses obreiros desciam, era uma reunião. Ele tinha sido convocado para uma reunião. E nessa reunião que eles tinham sido convocados para elas, eles tinham que comparecer porque tinha um assunto sério a ser tratado naquela reunião. E a reunião foi feita num salão bem grande. A irmã falou até o nome do salão na época, ela falou para mim, mas de 2010 para cá, eu esqueci. Falou o nome do salão, o local, e a mesma rua da igreja, onde tinha reunião para os obreiros no fim do ano.
E aquele salão grande, parecendo como é que chama aquele? Não, aquele galpão. Um galpão bem grande. Só que à frente, assim, era porta de vidro e escura. Uma cor escura. Então aqueles obreiros entrou naquela porta. E aí Deus permitiu ela chegar na reunião. Deus levou ela até a reunião. E ela lá vendo a reunião. De repente começou a reunião. E subiu um obreiro no altar, que era o obreiro oficial, tratando para nós hoje o presidente, né? Que ia fazer a reunião. E aí ela viu aquele obreiro subir, barbudo, aquele obreiro cabeludo, barbudo, uma roupa de obreiro, mas bem justinha, coladinha no corpo. Ela ficou olhando aquele, olhava para uns outros obreiros que tinham uns obreiros tudo assim, costeludo, barbudo, uma roupa bem justa no corpo. E ela olhava aquilo, e ela falou, mas Jesus, o que é isto? Aí ela falou, vou te mostrar quem é. Olhou na frente e mostrou para ela quem era que estava fazendo a reunião. Satã. Satã estava transfigurado no corpo daquele obreiro fazendo a reunião. O que ele tratava na reunião? Vamos levantar obreiros nossos, colocar o obreiro nosso dentro da igreja do Senhor Jesus, para eles poderem pregar o evangelho mais distorcido, porque eu quero enganar os crentes. Eu achei uma oportunidade de eu entrar no meio deles para enganar, e eu não posso perder esta oportunidade. E vou ensinar vocês vão pregar, mas você vai pregar o evangelho distorcido. No início vocês vão ter debate com alguns presidentes de alguns ministérios, vai ter debate, tudo, mas vocês vão fazer curso. Eu depois vou usar o próprio pastorado para ceder, para liberar vocês fazer curso, a igreja fazer curso, o obreiro deve fazer curso. Assim você vai pregando contra, e eu vou trabalhando em colocar o pecado na igreja, porque eu quero trazer quanto mais possível de almas para o inferno. Olha que ele estava trabalhando agora onde? No meio da igreja. Onde ele estava colocando obreiro? Dentro da igreja. Por isso hoje a igreja aí só levanta obreiro se for cursado. Tem que ter curso de teologia, irmão. Tem que ter um curso básico. Se não tiver, não pode ser obreiro. Não pode ter lá 20 anos de oração. Não, se não tem um curso, não pode ser obreiro. Errado. Eu fui levantado de obreiro em oração. Quando eu fui chamado para orar, eu já tinha, se não me falha a memória, 6 meses, ou era 1 ano de oração no ministério. Fui chamado para orar, o pastor me falou, você vai orar 6 meses para mim te colocar de obreiro. Estou precisando de um obreiro aqui, e eu vou colocar você vai orar 6 meses. Já tinha 1 ano. Quando ele teve me colocado, porque no estatuto, no regulamento da igreja, é com 6 meses você podia levantar de Daniel, na época. Orei mais 6 meses, 1 ano e 6 meses, me levantaram de obreiro. Hoje em dia, se não tiver curso, não pode. Vai na assembleia aí, se não tiver curso, não pode. Vai nas outras ministérios, se não tiver curso, não pode. Tem que ter curso, mano. O curso do crente é oração, jejum e Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Se não for na oração, eu mesmo, na minha igreja, não levanto nenhum obreiro. Glória a Deus. Amém? Então o gigante está trabalhando agora sim. Ele mudou a estratégia. Por isso que você olha aí fora e você vê igreja de todo jeito. O horário foi embora. Você vê igreja de todo jeito. Tem igreja para tudo. Tem igreja até para gays, lésbicos. Cadê a transformação? Tem igreja para tudo. Agora quero dizer para você, só tem uma igreja que vai entrar no céu. Glória a Deus. Só uma igreja. Aquelas 5 virgens prudentes do livro de Mateus, e que está escrito no livro de Tito, capítulo 2,
Um povo especial, zeloso e de boas obras. Fora essa aí, ninguém mais, nenhuma igreja mais vai entrar no céu. Agora, se você quiser fazer parte dessa igreja, prepare-te. Coloca a tua vida no altar. Busque a Deus. Não deixe o gigante te dominar. Não deixe o gigante te vencer. Eu tenho certeza que o pastor de você está aqui. Ele está pronto para te ajudar. Então aproveita a oportunidade. Porque vai chegar dias que muitos vão querer ter uma oportunidade sequer. E não poderão mais. E a coisa, cada dia que passa, está fechando o cerco, irmão. Está fechando o cerco. Olha o nosso presidente. Não gosta de crente, não. Se você olhar ele, tem alguns vídeos falando contra a igreja do Senhor. Cuidado. Tem país aqui fora que era liberal, prega evangélico, hoje já não pode mais. Você tem orado pela sua nação? Nos domingos eu faço 2 horas de oração no domingo. Todos os domingos já tem uns 4 meses ou mais. É uma campanha que eu dou a Deus, 2 horas de oração pelo Brasil. Amém. Você tem orado pelo seu país? Para Deus dar livramento à igreja dele aqui? Amém. Para Deus continuar com a porta aberta para nós ter liberdade de pregar o evangelho? Para você ter liberdade de vir à igreja cultuar a Deus? Ou você vai deixar ser vencido pelo gigante? Hoje o gigante está trabalhando diferente. Cuidado para você não ser o instrumento do gigante. Seja o instrumento do Deus Jeová. Seja o instrumento do Senhor Jesus. Porque esse é tão poderoso que a Bíblia diz que somente com o sopro da boca dele, ele vai destruir os seus inimigos. Amém. Amém? Deus abençoe. Palmas e glória a Deus para Jesus. Palmas e glória a Deus. Palmas e glória a Deus. Aleluia. Levanta a mão para o céu e diga assim: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bate palmas e dê glória a Jesus. Bate palmas e dê glória a Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Diga: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agindo Deus na minha vida, quem impedirá? Rapidamente, sem perder de tempo. Uma pessoa aqui que o Senhor me revela, glória a Deus, tem uma pessoa da sua família que tem um coração fechado ou duro para o Senhor. Deus quer trabalhar naquela vida. Deus quer fazer uma obra naquela vida. Glória a Deus. Essa pessoa está aqui, você quer levar a bênção de Deus para essa pessoa da tua família? Glória a Deus. Glória a Deus, levanta a mão. Não quer? Eu não insisto, o horário já venceu. 1, 2, 3, receba, irmão. Ela fez assim, mas já foi. Palmas para Jesus. Palmas para Jesus. Eu vejo uma pessoa, eu vi você, como se estivesse sentado, desse jeito assim. Eu vi essa região sul aqui. Eu vi você com uma roupa branca, uma camisa branca. E eu via, desse lado seu aqui, eu via saindo o sangue. E o Senhor está me revelando que está dando um livramento para você. Amém. Amém? Você seria enganado. Alguém iria enganar com você. Mas Deus quer te dar o livramento. Amém. Glória a Deus. Não me confirma. Quer a vitória? Quer não? Quer não? Quer não? Não quer? Vai ser com você, tá? Glória a Deus. Vai ser com você. Aleluia. Bate palmas para Jesus. Irmãos, eu esqueci o ano. Teve um assalto aqui, ali no Jardim América. Os camaradas que assaltou um carro forte. E naquela troca de tiro com os carros do carro forte, os camaradas matou uns e feriu outros. Você sabe quem estava no comando do roubo do carro forte? O empresário. Camarada bem vestido, boa pinta. Eu vi ele lá. Estava baleado no chão lá, gritando lá. Os vigilantes do carro forte ao lado olhando. E o povo
querendo lixar o camarada, mata esse infeliz, não sei o que, aquela coisa, porque ele estava fazendo roubo na hora ali, chegou para roubar o carro forte e os homens meteu a bala nele. Glória a Deus, amém? Pessoa que não precisa disso, dessas coisas, empresário. Por que eu estou contando isso? Porque alguém pode olhar assim, mas o pastor, ele anda todo social, todo armadinho. O inimigo, quando ele quer fazer alguma coisa, ele faz com crente, com ímpio, com qualquer um. Se Deus não der o livramento, amém? Uma pessoa aqui, o Senhor me revela, essa pessoa está sendo atormentada. Você está sendo atormentada dentro da sua casa pelo adversário. Calafrio você sente medo. Dentro da sua casa você sente medo. Às vezes você tem alguns sonhos que não é sonho. Amém? O inimigo está querendo tragar você. E Deus mandou dizer para você, enquanto há tempo, entregar a sua vida para Jesus. Eu não quero dizer para você aceitar Jesus. Estou dizendo para você entregar a sua vida para Jesus cuidar. Fazer alguma coisa. Você pode até ser um crente, mas o inimigo tem achado esta brecha em você. Cadê você? Quer a vitória? Eu não insisto, a já venceu, e é você mesmo, viu? Receba a tua vitória. Bate palmas para Jesus. Eu fui pregar numa igreja. Você é crente, irmão? Não, né? Ah, tá bom. Eu fui pregar numa igreja, irmão. Quando eu cheguei lá na igreja, não vou dizer o nome da igreja. Quando eu cheguei lá na igreja que eu preguei, orei, tá? Quando eu estou orando, aquela oração que eu faço, oração de cura e libertação, que eu costumo sempre fazer, caiu umas pessoas endemoniadas lá, e eu fui entrevistar o demônio. Tá entrevistando. Quando eu expulsei o diabo tudo, aí terminei tudo, agora era um apelo. Fui fazer um apelo para uma das pessoas que caiu endemoniada lá. Para aceitar Jesus. Eu já sou crente. O quê? Eu já sou crente. Tu é crente? De onde? Daqui. Tu é batizado? Sim. Tu serve? Sim. Eu virei para o pastor. Resumindo, eu tinha pregado umas 3 vezes. Foi a última vez que me chamou lá. Será que o homem tem visão de Deus? Se um pastor for na minha igreja, Deus usar ele assim, cair pessoas endemoniadas, você é até crente na minha igreja, cair endemoniadas assim, eu chamo ele mais vezes, porque eu vi que Deus usa ele. Amém? Mas será que o homem lá tem zelo pela alma do povo? Nunca mais. Você vê a situação das igrejas aí fora, irmãos. Se tu chegar com a verdade, Deus abençoe, o Espírito de Deus continue falando no teu coração. Vou passar a palavra de volta para o pastor, ele vai fazer a oração da fé com vocês e passar o que devam passar para os irmãos, tá bom? Palmas e glória a Deus para Jesus.